Hoje eu vou falar sobre os cuidados que devemos ter com as fibras óticas usadas nos sistemas de corte, solda, limpeza e marcação a laser. Fica comigo até o final, assista ao vídeo inteiro que vai valer a pena, hein? Fala aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal da SAW Engineering. Muitos aqui já me conhecem, mas para aqueles que estão assistindo aos meus vídeos pela primeira vez, meu nome é Antônio Carlos, também conhecido como Engenheiro Ruiz. Sou engenheiro mecânico há mais de 35 anos, especialista em máquinas e equipamentos de solda por resistência e também por solda, corte e marcação a laser. Nesses vídeos estamos com uma série de conteúdos voltado ao conhecimento técnico e prático dos processos de fabricação dessas tecnologias que promovemos. O vídeo de hoje foi uma sugestão do nosso inscrito, o Ricardo, da Dory Space, que colocou dessa forma no comentário. Eu vou ler aqui. Senhor Antônio, claro que gostaríamos muito da continuidade dessa rica aula. Nos fale mais sobre a fibra nos equipamentos e dos cuidados que temos que ter com ela, assim como sua vida útil. Obrigado. Eu que agradeço, Ricardo. Não só pela sugestão, mas pelo elogio também. Muito obrigado mesmo. Hoje vamos falar sobre os cuidados que temos que ter com as fibras óticas. Como sabemos, atualmente temos dois tipos de fibras óticas empregadas nos equipamentos utilizados nos processos de fabricação de produtos. A primeira é utilizada com laser IAG e a segunda com laser de fibra. Vamos começar pela fibra ótica utilizada no laser IAG. Nesse caso, a fibra ótica tem a função única de transportar a luz do laser que sai da cavidade da bomba, pump cavity em inglês, até o cabeçote com a lente convergente. Atualmente, o laser IAG é utilizado praticamente apenas em solda laser e existe um motivo para que ainda se utilize o IAG ao invés do laser de fibra, mas que iremos explicar em outro vídeo. Essa fibra, como todas, possui a parede interna feita de uma superfície vítrea, espelhada, e em função dessa estrutura frágil é necessário uma capa externa que a proteja, no entanto, mantendo uma certa flexibilidade para que possamos ter diferentes posições entre a fonte e o cabeçote do laser, além de podermos movimentar esse cabeçote a todas as direções necessárias, que podem ser apenas para movimentarmos, para fixar no suporte, fazer ajustes de ângulos e altura, o eixo Z, ou para suportar os movimentos do robô que manuseia o cabeçote, ou mesmo no caso de pistola de solda ou tocha laser manual, assim para ela poder ser movimentada durante a movimentação necessária do operador, do soldador. O modelo que conhecemos é feita de sílica fundida de alta qualidade, vidro. Existe um raio mínimo que podemos submeter esse tipo de fibra ótica de modo a garantirmos que a mesma não se quebre, se rompa e que permita a transmissão da luz sem qualquer problema ou redução. Esse raio é chamado de raio de curvatura mínima, ou em inglês Minimum Bend Radius, MBR. Ou MBR. Uma das maiores influências no raio é se a fibra está carregando alta energia ou está em repouso, em armazenamento. Para evitar danos à fibra, os fabricantes de fibra normalmente armazenam e enviam seus produtos em carretéis grandes, o suficiente para não sobrecarregar a fibra durante o armazenamento a longo prazo. Infelizmente, não há um valor absoluto de um raio mínimo onde ocorrerão danos. É importante notar que as fibras óticas para o laser IAG não são construídas como as fibras óticas usadas em sistemas de comunicação. Portanto, as informações de raios para as fibras de comunicação não se aplicam às fibras óticas que estamos tratando aqui. Para entender os fatores limitantes no raio mínimo, é necessário um entendimento da construção da fibra. Quando uma fibra ótica é construída, o núcleo e o revestimento são fundidos, ligados durante o processo de fabricação. Em fibras menores, de 100 a 300 microns de diâmetro, um tubo de sílica adicional é colado ao revestimento para fornecer proteção, mas das de diâmetro maiores, de 400 a 1000 microns, não é necessário esse tubo de sílica adicional. Além do núcleo e do revestimento, há uma fina camada de silicone de 50 a 100 microns de espessura, seguida por uma camada de material de nylon que fornece um verdadeiro amortecimento, protegendo dessa forma a fibra ótica como um todo. Finalmente,
Toda a fibra é alojada em uma caixa protetora de aço estruturalmente projetada para dar a flexibilidade necessária. Quando a fibra é dobrada, tensões localizadas são introduzidas no núcleo e no revestimento do local da dobra. Se dobrados demais, essas tensões localizadas podem fraturar o núcleo e o revestimento, tornando a fibra inutilizável. Isso é muito importante, hein? E quando a fibra é dobrada em operação, ou seja, com o laser de alta potência sendo transmitido através dela, o que acontece? Existem perdas por pequenas flexões, mais conhecidas como perdas por microflexão. O revestimento dopado com flúor, geralmente, mantém a potência transmitida no núcleo, atuando como uma guia das ondas de luz. No entanto, quando uma fibra ótica é dobrada, uma pequena fração da energia do núcleo pode entrar no revestimento, resultando em perdas na saída. A quantidade de perdas de microflexão é proporcional à tensão da dobra. Existe uma fórmula para calcular esse raio mínimo, onde R é o raio de curvatura mínima em metros, E é o módulo de Young, 70.000 newtons por metro quadrado, o R pequenininho, R minúsculo, é o raio do revestimento de fibra em metros, S é o limite de tensão em quilopascal, CTH, espessura da capa de nylon em metros. Portanto, para calcular a tensão em quilopascal para um raio de curvatura específico, a fórmula fica da seguinte forma: um limite máximo de tensão deve ser observado e não excedido a 172 kPa, seja para armazenamento e para operação, segundo o fabricante. Da mesma forma, para manter o desempenho operacional ideal, o fabricante sugere utilizar um limite de tensão mais conservador, que seria menor ou igual a 103 kPa. Isso para aumentar a confiabilidade e minimizar as perdas pela chamada microflexão. Não vamos perder tempo calculando aqui, mas fica aí na tela uma tabela que mostra um exemplo de um fabricante para todos os diâmetros de fibra ótica, entre 1/10 e 1 milímetro. Quais seriam então os raios mínimos para mantermos em condições ótimas de armazenamento e trabalho de cada fibra ótica? Mas existem outros cuidados que devemos ter, além dos cuidados com a dobra da fibra ótica. Antes de começarmos a falar sobre outros cuidados, já vai dando seu like, se inscreve no nosso canal se ainda não se inscreveu e ativa o sininho. Não esquece também de compartilhar com seus amigos e colegas de profissão que possam estar interessados nesses conteúdos. Tudo isso irá ajudar que mais e mais pessoas passem a ter esses fundamentos que podem ajudá-los muito no seu trabalho, além de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, é claro. Quais seriam então esses outros cuidados? Alguns mais óbvios, que seria tomar o cuidado para não cortar a fibra ótica, tentar esticá-la demais, submetendo a mesma a uma tensão de tração, e como a fibra ótica para a laser YAG pode ser trocada no próprio local que estiver instalado o equipamento, é muito comum para diferentes aplicações até trocar o diâmetro de uma fibra por outra. Ou seja, esse tipo de fibra ótica é possível ser instalada e desinstalada para substituir num setup. No entanto, devemos tomar muito cuidado para não deixarmos as pontas expostas à poeira do ar do ambiente, pois a fábrica não é uma sala limpa, com controle de partículas. Pelo contrário, existe muita poeira em suspensão, por mais limpa que seja uma fábrica. Isso quer dizer que a própria poeira do ar é passível de ser depositada sobre as lentes das extremidades das fibras óticas. Como evitar isso? As fibras são fornecidas com pequenas capas plásticas que podem ser preta, branca, vermelha, não interessa a cor, mas que servem para impedir esse contato com o ar e principalmente com essa poeira em suspensão que está no ar. Quando instalamos uma fibra desse tipo, devemos guardar essas pequenas capas das extremidades de modo que quando formos fazer a substituição, tenhamos as mesmas à mão para tamparmos as duas extremidades. Assim que tirarmos a capa de uma das extremidades, devemos imediatamente acoplar, seja no cabeçote ou na fonte do laser. Da mesma forma, fazemos com a outra extremidade. Aí vem de novo aquela pergunta clássica: ô Ruiz, e se eu acabei jogando ou perdendo as capinhas? Vou dar uma dica, mas o ideal ainda são as capinhas. Procure colocar um plástico em cada extremidade e passar uma fita adesiva para fixar esse plástico, desde que seja possível removê-lo sempre, é claro, mas que não seja possível ter o contato da ponta da fibra ótica com a poeira do ar. E por que todo esse cuidado? Existe alguma forma correta de limpar essas extremidades?
caso a poeira seja depositada? Como podemos saber se a fibra ótica foi danificada pela existência de poeira? Você gostaria de saber todas essas informações? Escreva nos comentários que, como sempre falamos, iremos sempre nos basear nas sugestões dos nossos inscritos e podemos explicar com bastante detalhe como fazer esses procedimentos em um futuro vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre a fibra ótica do laser de fibra, que é aquela fibra ativa, dopada com itérbio, comumente falando. Se você não sabe ainda a diferença entre o laser IAG e o laser de fibra, está aparecendo aí no card, na sua tela, 2 outros vídeos que tratamos exclusivamente explicando sobre essas diferenças. Depois desse vídeo, assiste esses outros 2 para você entender melhor. Eu vou deixar o link na descrição também. Vamos lá então. Os cuidados que mencionamos para não cortar e não esticar a fibra ótica valem aqui também. Da mesma forma, não podemos deixar a extremidade exposta à poeira do ar. Só que nesse caso da fibra ótica ativa, existe uma boa parte que pode chegar a quase 10 metros que está toda enrolada dentro do ressonador do laser, que não devemos ter acesso a ela. Devemos manter da forma que o fabricante do ressonador nos fornece, portanto sugerimos nunca abrir o ressonador e deixar isso para o fabricante, que o fará em uma sala limpa, com controle de partículas em suspensão adequada para evitar danos à mesma. Mas existe a outra extremidade que está fora do ressonador, já devidamente acoplada na lente de colimação. Então devemos manter a lente de colimação não exposta à poeira em suspensão. Assim que tirarmos a capa de proteção que o próprio fabricante fornece, devemos guardar essa tampa, é claro, e rapidamente montar no cabeçote, que pode ser o cabeçote de corte, marcação ou solda. Nunca devemos desmontar o terminal da fibra da lente de colimação, do mesmo jeito que não devemos intervir do lado do ressonador. Costumamos dizer que o ressonador do laser de fibra é um conjunto blindado e deve ser substituído o conjunto inteiro, ressonador, fibra e lente de colimação. E com relação ao raio, a fórmula é a mesma, o que variam são os parâmetros que nos levam ao raio mínimo. Nesse caso, temos um único diâmetro de fibra e os fabricantes estipularam um raio mínimo de 120 mm para termos total segurança para não danificarmos a fibra, certo? Continue assistindo aos nossos vídeos que você terá essas e outras informações técnicas que irão sem dúvida lhes ajudar no seu dia a dia. Comenta aí se você gostou dessa nossa explicação, se esse vídeo fez com que você se interessasse em adquirir um dos nossos treinamentos ou mesmo uma das máquinas que estamos mostrando aqui. Clica no link aí na descrição, fala comigo no WhatsApp que eu vou lhe apresentar como você pode adquiri-los. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar para quem você achar que vai estar ajudando a profissão com os conhecimentos que estamos trazendo aqui toda semana. Eu vou encerrando por aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço e muito obrigado por ter ficado até o final com a gente, hein? Tchau, hein?